tudo de bom para você? Está no ar? Seja muito bem-vindo à Rede Gospel. É uma alegria ter você aqui conosco todas as tardes. Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante que você que é pai e mãe sabe que não é apenas escolher o modelo que a criança gosta, porque agora a moda no que diz respeito às mochilas escolares dão o que falar e custam um bocado para o seu bolso, você sabe disso, porque cada ano muda aquele ator ou aquele cantor ou aquele desenho que a criança gosta e por conta disso você acaba gastando um pouco mais. Mas não é só esse o problema. Nós temos outros problemas, nós vamos falar com você sobre isso. O Dr. Gustavo já está aqui com a gente, você já está vendo aí alguns modelos das mochilas. Estas são da pequena Alice, que está aqui com a gente. Você daqui a pouco vai conhecer a Alice também. Ela tem 8 anos de idade, está na 3ª série e usa as 2 mochilas. Qual é o problema das mochilas? Vários, se você não souber escolhê-las. O Dr. Gustavo está aqui para conversar conosco sobre isso. Então você fique aqui, porque não é só uma questão de você achar aquela mochila, o modelo dela pode fazer diferença, pode não dar nenhum problema de saúde. Não é bem isso. Existem outros fatores que você precisa levar em consideração na hora de escolher a mochila do seu filho, porque alguns problemas na coluna podem acontecer ali, desde pequeno, a partir do uso inadequado das mochilas, da maneira errada de se usá-las e perdurar ao longo da vida até você se tornar um adulto e já com o problema que este é o problema que mais atormenta o Ministério da Saúde, porque a maior razão de afastamentos de trabalho, claro, na fase adulta, é justamente o problema na coluna. Então nós vamos falar sobre isso com você daqui a pouco. Cláudia já está aqui do meu lado esquerdo, porque hoje Cláudia já está estreando no nosso programa e ela vai fazer uma delícia que todo mundo acha que é um bicho de 7 cabeças, inclusive eu. E nós estamos aqui na oração forte, né, Clau? Para dar tudo certo, porque é o seguinte, nós vamos fazer a bala baiana. A bala baiana, ela tem um segredo, que é aquele que atormenta a gente, é a história da maçã do amor, que é mais ou menos a mesma consistência. Sabe esse amarelinho dessa bala baiana que você adora, que dá aquela crocância quando você morde a bala baiana, tem aquele coco delicioso dentro e o ponto certinho da bala, do amarelinho, do fazer o crack sem quebrar o dente? Pois é, tem todo um esquema para fazer, o tempo certo de ficar ali, de você fazer esse caramelo. É como se fosse um caramelo, né, Cláudia? É, caramelo. Você fazer esse caramelo para dar tudo certo, porque quando dá certo, minha filha, é o segredo para você ganhar dinheiro, porque daí você pode fazer tipo olho de sogra, como você viu aí na tela. Você tá vendo que tem algumas abertas porque são recheadas, então você pode fazer com recheio de uva, de morango, de chocolate, do jeito que você quiser. O problema é você chegar até aí. Se você conseguir fazer o caramelo, minha filha, daí acabou o problema, certo, Cláudia? Qualquer brigadeiro dá pra fazer. De qualquer jeito dá certo. Dá. E hoje nós vamos conseguir fazer aqui, entendeu? Então você fica aqui com a gente, nós vamos entrar nessa saga na fé, né, Cláudia? E vai dar certo. Daqui a pouco nós vamos te ensinar a fazer. Porque tem que ser assim, né, Gu? Com certeza. Não pode perder a esperança. Não, de jeito nenhum. Gustavo, obrigada, querido. Você está aqui com a gente hoje. É um prazer. Gustavo, a gente te ama. A primeira vez que o Gustavo veio aqui, nossa conversa com ele está lá no YouTube do programa, no Tudo de Bom para Você. E nós falamos da importância de você começar a cuidar de alguns problemas que a criança pode ter, assim, desde pequenininho. Então, ele tem pacientes, assim, recém-nascidos. É lindo o trabalho do Gustavo. Gosto muito mesmo. Estou muito feliz de você estar aqui de volta. É um prazer estar aqui novamente. A Alice está aqui com a gente hoje, essa princesa, porque nós vamos falar da volta às aulas e de algo que sempre nos chama a atenção, que é justamente o fato de você usar a mochila inadequada. A Alice trouxe os 2 modelos. Vou até pegar o microfone para falar com a Alice. Alice, estes modelos que você trouxe são os modelos que você costuma usar no dia a dia para ir para a escola? Sim. E daí você reveza, por exemplo, um dia você coloca aquela nas costas, outro dia você pega a mochila de empurrada, a rodinha, como que é? Não, essa daqui é nova, essa daqui é do ano passado. Ah, então você já escolheu um modelo diferente esse ano. Já. Mas por quê? Nas costas estava te incomodando ou você escolheu pela beleza dessa? Porque essa é mais bonita, mais colorida. É, mas estava me incomodando muito quando eu chegava da escola, que ficava doendo. Ah, e como é que você colocava? Que eu quero falar, a primeira coisa que eu vou falar com a Alice, que é uma coisa que eu li, e vou perguntar para o Gustavo se está certo. Coloca para mim a maneira que você usava essa mochila nas costas. Chega mais para frente um pouquinho para ficar mais fácil para os meninos mostrarem você, Alice. Isso. Você colocava dos 2 lados.
Isso é uma coisa que eu tinha lido, Gu, Isso. que a gente não pode colocar, que muita gente, até adultos, costumam usar só de um lado. Exatamente. Quando a gente coloca... Dá licença, Alice, deixa eu te mostrar. Quando a gente coloca de um lado só, perceba que um ombro ele acaba ficando um pouquinho mais elevado do que o outro, tá? É claro, não tem nada cientificamente comprovado que fale, o que diga, que isso gera uma alteração postural. Mas, como todo músculo, que se você trabalha de um lado mais do que o outro, ele vai se desenvolver mais, e isso sim já existem comprovações científicas que essa contração por tempo prolongado pode gerar alteração postural. E me dá a impressão de que é meio óbvio, né? Porque se você está puxando muito para um lado aquele peso, Exatamente. até a gente com bolsa, os profissionais não aconselham de nós, adultos, usarmos a bolsa, mulher, né? Que usa sempre do mesmo lado. Exatamente. Então, no caso da Alice, uma coisa que é muito importante, que o Gustavo, até quando eu falei com a assessoria dele, o Gustavo falou, ele falou que fala pra Keila que o problema não é o modelo da mochila. Exatamente. Quer dizer, eu posso usar a mochila, porque muita gente fala que eu vou ficando corcunda quando eu uso a mochila, mesmo usando da maneira correta como ele está fazendo. Tá. Então a questão não é o modelo? Na verdade, a gente até preconiza, por exemplo, até os 7, 8 anos, que é a idade da Alice, né, esse modelo de rodinha aqui. Tá? Só tem que tomar um pouco de cuidado com relação à altura da alça. Tá. Então, para crianças menores, a alça ela deve ser um pouquinho menor e o tamanho da mochila um pouco menor também. Já para o tamanho dela, você vai perceber que quando ela puxa com a inclinação, essa mochila ela já está do tamanho adequado, para ela não ficar nem com os cotovelos muito erguidos, tá? Nem também fazendo uma inclinação para conseguir carregar a mochila. Então esse já é o tamanho certo para Alice. Para ela, que o nesse braço caso, fica meio sim. dobradinho. Você já deu uma treinada com essa mochila, Alice? Já anda um pouquinho para a gente ver como é que você vai fazer. Esse é o jeito certo? Isso, ela braço põe um pouco para esticado. trás. Pode ir um pouquinho mais para frente, Alice. Agora volta para cá, por favor. Isso. Não pode voltar de costa mesmo, não tem problema. Vira, dá a voltinha e volta. Isso. Então eu vou andar com a mochila meio mais pro bracinho lado e para esticado. trás, com o bracinho esticado. Isso. Não tem problema. Por exemplo, para mim já seria um pouco desconfortável que eu teria que inclinar para levar essa mochila. Por isso que bagagem do nosso tamanho, ou a gente carrega assim, ou ela tenha a alça um pouco mais Que elevada. é difícil ter mais elevada. Exato. O ideal, daí no nosso caso, eu também tenho essa dificuldade. É melhor levar ao lado para você não ficar encurvando demais para trás, que pode dar um problema maior. Exatamente. Tá. E outro cuidado, um cuidado com relação a esse tipo de mochila é ver qual é o tipo de terreno da escolinha. Então, se tem muito degrau, se tem muita elevação, descida, se é um piso muito irregular, a criança ela vai sofrer um pouquinho para carregar essa mochila aqui. Porque ela vai ficar a maior parte do tempo erguendo e sentindo o peso da mochila. Exatamente. Tá? Outro cuidado importante a ser tomado em consideração é levar para a escola somente os materiais que vão ser utilizados naquele dia. E a grande questão com relação principalmente ao peso da mochila é que o peso não deve ultrapassar 10 a 15% do peso corporal da criança. Isso independente da mochila nas costas ou da mochila da rodinha? Independente, tá? Tá. Já com relação a esse tipo de mochila, por que as costinhas dela possam estar incomodando um pouco, tá? Você vai perceber, vira de frente. Vira um pouquinho de ladinho assim, isso por favor, Alice, obrigada. Você vai perceber que se eu puxar um pouquinho a alça aqui, tá presinha aqui, ó. Se eu puxar um pouquinho essa alça e deixar ela um pouquinho mais elevada aqui, tá? Essa alça ela deve ficar na altura dos quadris dela. Então, quando eu for colocar a mochila no meu filho, o ideal é eu colocar um pouco mais para cima e ficar na altura do quadril. Exatamente, ó. Ela vai ficar basicamente porque daí ela assim. Não desce tanto. Você tá entendendo, você que tá na sua casa? Porque solta um pouquinho de novo, Gustavo, para nós mostrarmos. Quando você solta, o que você vai ver? Olha onde é que fica. Fica no meio das costas. E ela então, vai é como abrir se o peso fosse maior aqui. Isso. Tá. E isso acaba gerando o que a gente chama, né? Vou virar de lado para lá. Um aumento na curvatura desta região da lombar. Certo. Então a criança ela acaba ficando assim, um aumento da lordose. Que essa parte como se entrasse, né? Exatamente. Isso pode gerar um aumento de sobrecarga na região lombar da criança. Isso já é um problema que é o que eu falei no início, pode perdurar para a vida. Exatamente. Tá. Mais de 90% das pessoas já teve ou vai ter em algum momento de vida alguma queixa de coluna. Então, quanto mais a gente consegue prevenir essas alterações por mais tempo, melhor, tá? Então, vamos começar só por essa mochila, para separar as coisas. Se eu quero continuar usando essa mochila, esse lugar ainda não está regulado porque eu tirei do lugar. Eu vou regular
Pode Exato. regular do jeito certo. O ideal seria... Isso serve para qualquer criança. Trazer essa mochila mais pro nível dos quadris aqui. E não passar ali da região dessa linha do quadrilzinho dela. Considerando essa parte aqui que tem que ficar um pouco mais para cima. Isso, exato. Ela tem que ficar bem coladinha nas costinhas dela aqui. E isso vai independer da idade da criança daí, Independente, né? até para nós adultos. Certo. O ideal é que ela esteja bem acomodada nas costas. E no caso dessa mochila, aprendi a acomodar. Como é que eu faço depois para saber o peso? Porque a Alice reclamou que estava doendo. Então Exatamente. pode ser que o peso seja... Você sentia muito pesada, Alice? Sim. O peso nas costas também é uma coisa que... Porque hoje, às vezes, tem muita coisa para levar naquele dia. Exatamente. Então daí já é hora de trocar o modelo da mochila mesmo, né, Gustavo? Exatamente. Não tem jeito. Ou colocar a mochila um pouco mais acolchoada aqui na região dos ombros e perceber se ao invés dela estar aqui na região do trapézio, aqui nessa região de cima, tá, do corpinho dela, se ela não tá um pouquinho aberta aqui e deslocada para os ombrinhos dela. Então tem que ficar, daí nesse caso, Mais vira apoiadinha um aqui Alice, pra cima. vira pra aqui, frente ó. pra mim, meu amigo. Isso. Daí nesse caso eu tenho que sempre olhar que não pode ficar assim, Então, abrindo aberto. aqui. Exatamente. Tem que estar certinho aqui. Mais em cima da região dos trapézios dela aqui. Agora, se mesmo assim estiver doendo, daí eu já tenho que trocar o modelo por conta do peso. Exatamente. Certo. Tá. Qual é o peso máximo para uma criança? De 10 a 15% do peso corporal. Certo. Tá? Então vamos supor que ela tenha 50 quilos, certo? Você vai calcular aquilo para 10%. Então seria 5 quilos. 5 quilos. Do peso, no do máximo peso estourando 7. No máximo 7. Se eu não fizer isso, a criança pode começar, além de ter problemas, como você falou, da lordose e tudo, pode começar a ficar... Eu vi algumas fotos de algumas crianças encurvadas. Isso pode acontecer também? Teoricamente, para a criança ficar mais corcunda, isso tem que ser uma sobrecarga muito mais elevada. Tá? E por um período muito mais prolongado de tempo. Então, se a criança ela fica carregando aquilo por muito tempo, ela tem um tempo de trajeto muito grande para a escola, para casa, tempo de deslocamento muito grande, isso pode prejudicar e gerar sobrecargas. Certo. Daí a falar que isso gerou a corcunda, aí já são outras questões. Uma série de fatores, multifatorial. né, doutor? E uma coisa que a gente deve falar também é que a própria postura corporal, ela interfere também na parte comportamental. Então, se a criança ela fica mais curvadinha, mais fechada, ela vai acabar tendo uma tendência a ser mais retraída, mais fechada. É meio psicológico. É meio isso, psicológico. Né? Então, já começa a se criança fechar. com o tórax mais aberto e tal, isso vai gerar tanta facilidade para respirar, para se comunicar melhor também. Então, isso também interfere. Principalmente na fase de transição ali, né? Da infância para a puberdade, adolescência, isso interfere bastante. Bom, então já vamos substituir no caso da Alice, que ela já falou que estava reclamando de dor. Pode tirar essa, Alice. Vamos para essa daqui. Então, a gente já vai ter a facilidade. Você acha que essa seria, se pudéssemos escolher, essa é a melhor? Então, depende daquela questão do terreno da escola. Então, essa aqui, se você for levar carregando a mochilinha, sim, ela é a melhor. Só que, infelizmente, não é a realidade que nós vemos, né? Calçadas irregulares, tem um monte de questões que a hora que nós vamos perceber, a criança ela tá mais carregando essa mochila do que levando nas rodinhas. A mochila ela vai tombando. Não dá para ficar fazendo halterofilismo nessa idade. Exatamente. Certo. Então, teoricamente, sim, ela seria a que gera menos sobrecarga. Se tivéssemos um lugar adequado, essa é a que seria gera melhor. uma sobrecarga menor. Exatamente. O que eu não posso fazer também, o excesso de peso, aqui nesse caso também, só o excesso 10%? De peso, o excesso de peso também. A prevenção ela é o melhor remédio, né, nesses casos. Então, também não passaria de 10 a 15% do peso corporal. E eu preciso ficar... Eu não sei porque a Alice, como não está usando ainda, e também não tem aqui ainda tudo que você vai usar, não está aqui, né, Alice? Não tem material nenhum aqui ainda, né? A gente só colocou um pezinho. Se eu tenho já o pezinho, Gustavo, eu preciso ir fazendo aquela alteração de lado, porque aqui você tem todo o peso o ideal de um lado distribuído. Nesse Exatamente. caso aqui, como que funciona? O ideal, nesse caso aqui das mochilas de carregar, né, de rodinhas, o ideal é que você vá alternando os dois membros superiores. Então, hora você carrega num lado, hora você carrega no outro lado, com certeza. Agora, você falou que eu preciso, no caso dela, pega pra mim de novo, só pra aqui ela ver uma coisa, pega de novo pra mim. No caso dela, o braço dela não vai esticar, tudo bem? Aqui tudo bem. O problema é quando ela estiver andando. Quando ela estiver andando, aí o bracinho dela vai ficar esticado. Tem que esticar. É porque aqui ela não está carregando peso ainda. Mas se ela puxar, o ideal é que ela permita que... O ideal é que essa mochila ela se incline um pouquinho para pegar a rodinha e ela fique com os bracinhos, com o bracinho que está carregando esticadinho. Porque às vezes pela falta de hábito acaba dobrando. Isso pode também dar um problema, né? Exatamente. Gustavo, quais os problemas mais comuns que eu vou prevenir se eu me atentar para esses detalhes na hora da mochila?
Questão da própria postura, como nós já comentamos, né? A gente fala, a postura ela não está alinhadinha e tal, muita gente vai achar que é frescura, mas isso vai interferir não somente na parte estética, mas ela vai interferir na parte emocional e comportamental também, tá? A questão das dores, né, de prevenção de dores e de alterações, né, de desgastes também. Tá? Lembrando que a criança nesse período, principalmente antes dos 10, 12 anos, a parte óssea dela ela é muito maleável, então isso acaba gerando sobrecargas muito maiores. Você não vai botar a criança para exercícios tranquilo, mas não vai botar para ela carregar muito peso nessa idade ainda. Então isso acaba prejudicando bastante, ou pode prejudicar bastante essa questão de gerar sobrecargas antes de haver necessidade, tá? E as questões, como você falou, da própria coluna vertebral, de quadris, né, de ombros, de cervical, porque a partir do momento que a criança começa a carregar muito peso, ela acaba compensando essa parte postural. Então, se esse tronco ele inclina um pouco mais para frente, ela vai ter uma tendência a jogar esse queixo mais para frente, a ter fechamentos. Então, uma coisa vai puxando a outra, exatamente. E é uma coisa que você que é pai e mãe, vocês dois precisam estar atentos na hora que a criança está fazendo esse movimento também. Porque nós fazemos esses movimentos automaticamente. Exatamente. Então, na verdade, quando você começa a prestar mais atenção, a criança vai também atentar, porque você começa a corrigir, você fala, não, faz assim. Então, na hora que você for levar o seu filho para a escola, primeira vez, como no caso da Alice, primeira vez que vai usar esse tipo de mala, já presta atenção, estica o bracinho para poder carregar o peso, para que não haja problemas futuros, porque como o Dr. Gustavo explicou, é algo que você vai, assim como as coisas boas, a tendência é levarmos para a vida inteira, os problemas de saúde também, nós vamos falar até de dores hoje, dores agudas e dores crônicas, tem tudo a ver com a nossa conversa, porque são coisas que vão se prolongando ao longo da vida e fica, obviamente, muito mais difícil de resolver do que prevenir. Com certeza. Né? Gustavo, esqueci de alguma coisa? Não, eu creio que seja só essas questões mesmo, com relação à parte da mochila, são esses cuidados. Que é o mais importante, né? Exatamente. A Alice, ela está fazendo parte do casting da Max Fama, então você pode contratar a Alice para trabalhos, ela está à disposição. O Instagram da Max Fama é maxfama_oficial, mas pelo WhatsApp você conversa com a Maria Alice e você pode contratar a Alice, que é o 5524 1176, 5524 1176 é o telefone da Max Fama. Doutor Gustavo também está disponível para consultas. Lá no Instagram dele tem vários telefones ali para você entrar em contato com ele. Vou te passar o Instagram do doutor, que é Dr. Gustavo Mondoni, e também da clínica dele, que é o Evolve Saúde. Mas lá no YouTube tem muitas orientações do Dr. Gustavo, você corra para se inscrever no canal dele, já tive as notificações, porque tem muitas coisas legais ali para você, principalmente você que é pai e mãe, tem muita coisa relacionada à saúde dos filhos, isso é muito importante, das crianças e também dos adolescentes. O YouTube é Dr. Gustavo Mondoni também. Tem o WhatsApp dele, que é o 959774208, e pelo site você também tem bastante informações, que é o evolvesaudeintegral.com.br. Doutor, obrigada, Obrigado, viu? Querida. Uma alegria ter você aqui com a gente. Prazer. Ô, doutor, vamos trazer mais crianças esse ano? Vamos, com certeza. Trazer mais recém-nascidos, tão gostoso, menino. Dá vontade de ficar com as crianças, né, doutor Gustavo? Doutor Gustavo trouxe... Depois você assiste lá no nosso canal, a nossa conversa com o doutor Gustavo. Todo mundo ficou apaixonado pela criança. E ela tá bem, doutor? Tá bem, graças a Deus. Tá cada vez melhor, né? Tá maravilhosa. De vez em quando ela vai visitar a gente. Né, doutor? Começando a cuidar desde cedo. Isso que é importante você que tá na tua casa entender. Com certeza. Dor não é para você ficar sentindo dor a vida inteira. Existem maneiras de prevenir. Mas quando elas aparecem, né, doutor Omar? Doutor, que saudade de você. Seja bem-vindo de volta. Muito obrigado, agradecido pelo convite. Doutor Omar é especialista em dor. Algo que a gente não gosta, mas que precisa tratar. Por quê? Nós já falamos aqui algumas vezes e as dores acometem Eu estava vendo que mais de metade da população com mais de 50 anos, doutor, 50 anos é quase um marco na vida da gente. Quem não teve problema até agora já começa a sentir tudo meio que ficar enroscado, né, doutor? Exatamente. Com o aumento da... Esse negócio de ficar velho dá um trabalho, né, doutor? Meu Deus, Gustavo, é difícil esse negócio de ficar velho, viu? Vocês vão chegar lá ainda, né, Clau? Com o aumento da expectativa de vida da população brasileira, né, muitas doenças apareceram e, obviamente, tem aumentado bastante nesse último tempo, né? Doutor, dor aguda. É uma dor que eu sinto a vida inteira de pontada, o que é? Porque existe a diferença da dor aguda para a dor crônica, né? Exatamente, tá? Quando a gente fala de uma forma bem mais simples, tá? Dor aguda é aquele estímulo que você tem no momento, por exemplo, caí agora, bati o joelho,
bate o cotovelo, a gente chama isso de dor aguda. Que é uma dor forte por causa de alguma coisa que aconteceu. Exato, que acontece no momento. Certo. Tá? Pode ter diferentes origens, pode ser traumática, pode acontecer uma angina de peito, por exemplo, uma dor aguda. Tá? Agora, uma dor de cabeça muito forte. Exatamente. Porém, certo. Quando a gente fala de dor crônica, esse é exatamente o nosso ponto. É aquela dor que ultrapassa os 3 meses e que o paciente, pelo geral, vive com essa dor o resto da vida. Então, a dor aguda, eu caí, eu quebrei, eu tô com uma enxaqueca, eu tomo um remédio, vou ao médico, trato e tá tudo certo. É uma forma de apresentação, sim. Falando de uma maneira mais leiga. Isso. Agora, se eu faço tudo isso e essa dor não passa, tomo remédio, vou ao médico, faço tratamento, eu continuo sentindo dor, é uma dor crônica. Exatamente. Porém, ela tem alguns critérios que tem que cumprir, tá? Certo. Tem que ultrapassar 3 meses, tá? Que o paciente vive com essa dor, que ultrapassa os 3 meses. A partir desse momento, a gente chama de dor crônica, tá? Aquela dor que o paciente não conseguiu alívio durante 3 meses ou mais. Mesmo fazendo o tratamento, tomando o remédio que o médico mandou, não há nada que faça melhorar. Exatamente. Entendi. É a principal diferença. Tá? Mas daí, doutor, significa que não tem cura? Que eu vou ter que aprender a conviver com essa dor de alguma forma para ficar menos pior? Depende bastante. Qual que é a origem da dor, tá? Qual que é a origem? Não significa que não tem cura, tem tratamento. Algumas doenças têm cura, outras simplesmente têm tratamento. E quando a doença tem um tratamento, é para a vida inteira. Porque se é crônica, não vai passar nunca, ela vai diminuindo, mas é a vida inteira. Eu não posso deixar, eu acho que hoje eu estou bem, não estou sentindo dor, então eu interrompo esse tratamento e paro de tomar o remédio. Em algumas circunstâncias e em algumas situações é assim. Eu gostaria de exemplificar melhor. Por favor. Por exemplo, vamos falar de uma dor crônica, artrose de joelho. Tá? Hoje em dia, a artrose de joelho tem tratamento. Assim como o colega também da área, ele sabe, tem tratamento de artrose de joelho. Que é uma dor assim, eu vou jogar futebol e à medida que eu vou mexendo, eu vou sentindo essa dor. Exatamente, o paciente aprende a conviver com a dor. Passa um tempo, o paciente toma medicação, melhora um pouco, volta, toma medicação, volta. Porém, é uma dor assim que ultrapassa os 3 meses e o paciente aprende a viver com isso. Então, hoje em dia, a artrose de joelho tem tratamento, desde os mais simples aos minimamente invasivos, já até a parte cirúrgica. Porém, tem tratamento. O paciente não precisa viver com dor. Então, você está dizendo de uma certa forma que dor não é algo para nós nos acostumarmos com ela, né, doutor? Exatamente. Existe uma coisa que a gente fala muito para os pacientes lá na nossa clínica em Vila Mariana, que fala o seguinte: não é normal viver com dor. Caro paciente, não se acostume a viver com dor, que não é normal. Porém, o dia a dia das pessoas, a gente entende que nem muitas vezes o paciente mesmo procura ajuda. Às vezes o paciente ele nem reconhece, nem sente, porém ele já perdeu entre 10% a 15% da qualidade de vida que ele tinha. Doutor, você sabe que falando desse negócio da qualidade de vida, eu estava vendo, quando eu fazia pesquisa para conversar com o doutor Omar, gente, vocês não têm noção. A dor crônica está muito ligada à depressão por causa disso, né, doutor? Muita. Porque as pessoas, você começa a se acostumar. O que é a depressão? É aquela tristeza profunda que você não consegue sair daquilo ali se você não fizer um tratamento. Então, você imagina quando você está com uma dor que você já... Porque, na verdade, se acostumar é a maneira de dizer, porque a gente nunca se acostuma, né, doutor? Então, isso vai mexendo, não é só com o teu corpo físico, mental, com tudo. E, por conta disso, quem tem uma tendência ou algum problema que está desencadeando a depressão, a dor crônica pode ser um agravante gigantesco, né, doutor? Com total certeza. Existem dados, inclusive, do IBGE, né, que saíram no ano passado, onde eles falam que 90%, tá? Não é nem 5, nem 10, nem 20%, 90% dos pacientes que têm dor crônica, independentemente da origem, artrose, fibromialgia, entre outras, 90% desses pacientes têm algum grau de depressão, seja leve, moderado ou grave. Eles que não dá para saber se começou, se a depressão veio antes ou se a depressão veio depois da dor. Uma coisa está totalmente ligada à outra, então. 90% é uma coisa totalmente ligada à outra. Vamos supor, tomara nunca aconteça com você. Você leva uma vida ativa, uma vida social muito boa, tudo, e por causa da dor, seja de coluna, quadril, joelho, o que for, independentemente da origem, você deixa de ter essa vida social. Uma vez, não, hoje não vou conseguir sair,
amanhã também não. E o paciente vai se afundando, entendeu? Então, a dor, 90% dos pacientes com dor crônica têm algum grau de depressão. Olha, nós já falamos sobre dor aqui com o doutor, inclusive a nossa conversa também está no nosso canal, porque hoje existem uma gama gigantesca de tratamentos, não é, doutor? Sim. Não é só remédio mais, porque tem gente que fala, Keila, eu não vou ficar tomando remédio, que meu organismo já acostumou com remédio. Tem outras coisas, a tecnologia está ao nosso favor. Então, a tecnologia na área médica também avançou muito. Isso faz com que você tenha várias opções, dependendo daquilo que a pessoa está sentindo, né, doutor? De buscar outras alternativas. Então, não pode desistir de buscar. Doutor, existe prevenção para dor crônica? Existe. Existe sim, tá? O que eu aconselharia mais? É muitas vezes um tanto difícil de levar uma vida um tanto disciplinada, mas atividade física. Não interessa o grau que você faz, pode ser muito, pouca ou intensa, mas atividade física. O máximo que o paciente conseguir fazer. Ficar parado não adianta. E o doutor Gustavo falava sobre isso com relação às crianças, porque quando nós falamos em prevenção, parece uma coisa boba você pensar no peso da mochila da criança, mas isso é uma coisa que ele estava falando, você leva para a vida inteira. Exatamente. Quer dizer, uma falta de cuidado nessa idade faz o quê? Que essa criança seja um adulto que pode desenvolver a dor crônica ligada à coluna, que é o que dá um trabalho, que eu brinquei, que dá um trabalho danado do Ministério da Saúde, porque é a maior causa de afastamento. Quer dizer, então a gente sabe que a prevenção de todas as formas, desde criança, quando a criança ainda não está fazendo exercícios físicos na academia, mas já está fazendo atividade física nas escolas, né, doutor? Sim. Já é um caminho, né? Eu achei incrível essa dica, por exemplo, eu tenho gêmeos, tá? Eles estão com 3 anos e meio, mais ou menos. Que gracinha. E eles estão começando assim. Eu comprei, adquiri 2 mochilinhas. Já com rodinha? Com rodinha. Gente, e tem para criança de 3 anos? Tem. Gente, deve ser bonitinho demais, hein, Cláudia? Deve ser uma coisinha assim, desse tamanho, as criancinhas. Essa mochilinha deles. Que você já vai ensinando a criança para minimizar o problema. Ô, doutor, antes da gente encerrar, a dor na coluna, ela sempre é causada pela má postura, pela falta de atividade física, por muitas vezes trabalharmos na mesma posição. Por exemplo, a pessoa que fica o dia inteiro sentada, trabalhando, está ali o dia inteiro fazendo algo e não se movimenta. Essa dor que ela começa a sentir e depois, ao longo aí de 20 anos de trabalho, é uma dor crônica? A gente poderia falar que sim, tá? Porém, a gente tem que identificar primeiro qual que é a causa da dor. Tá? Qual que é a causa da dor? Voltando à pergunta inicial, quando a gente fala de dor lombar, dor torácica ou dor da coluna cervical, tem múltiplas causas. Só o fato de eu ficar o dia inteiro trabalhando na mesma posição... Pode ser uma causa. Pode ser uma posicional, causa traumática, inclusive até tem um componente hereditário. Quando a gente fala de dor na coluna, independentemente seja cervical, torácica ou lombar, temos que pensar nos elementos mais importantes. Ou é o corpo vertebral, ou é o disco, ou são os ligamentos, ou são todas as estruturas envolvidas, todas as estruturas anatômicas. Entendi. Tá? Então, um posicionamento muito ruim durante o trabalho, obviamente no futuro vai desencadear. Agora, doutor, você veja só a situação, porque daí eu fico pensando, você trabalha de uma maneira que isso te causou um problema ao longo da vida. Eu sabe que eu tinha um cinegrafista quando eu trabalhei no interior, que ele desenvolveu um problema sério, porque 15, 20 anos atrás, as câmeras eram muito pesadas. E não tinha como fazer o balanceamento ali, como o doutor tinha ensinado, o doutor Gustavo ensinou pra gente, no caso da mochila. Você leva a bolsa um pouco desse lado, um pouco desse. Então ele desenvolveu um problema muito, muito sério mesmo, se aposentou bem cedo por conta disso. Mas é algo que você não pode deixar de fazer porque você está trabalhando. Se eu trabalho o dia inteiro sentado na mesma posição e eu sei que isso está me dando uma dor na coluna que não melhora, eu tenho que fazer o quê? Aumentar a atividade física, levantar de vez em quando. Existe uma maneira de... Existe sim, tá? Movimentação. Eu gosto do Dr. Omar, que ele sempre arruma uma saída para o negócio. Não adianta. Existe sim, tá? Movimentação e evitar os longos períodos que o paciente fica sentado. Por exemplo, eu sei, às vezes eu perco a noção do tempo quando estou preparando aula, preparando os informes, relatórios para os pacientes. Já passou 4 horas que estou sentado. O ideal é a cada hora ou a cada pelo menos a cada minutos, 1 hora. Dar uma caminhada de 2, 3, 5 minutos e voltar. Tá? Não adianta ficar sentado 4 horas. O paciente vai desenvolver problemas musculares na coluna, vai desenvolver contraturas, pode desencadear um desgaste prematuro das articulações facetárias, tá? E pode inclusive causar uma hérnia de disco. Ou seja, não adianta porque a conta vem. Conta uma e a hora... conta é cara, né, doutor? É cara.
Então, você que trabalha muito tempo sentado, você precisa, de vez em quando, levantar, andar um pouquinho. Doutor, e no caso do Gentil, por exemplo, o inverso? Gentil, nosso jovem... Será que dá para mostrar ele lá, Rafa, Luizão? Nosso jovem cinegrafista. Quantos anos você tem, Gentil? 68. Nossa, bem. Ele trabalha em pé o dia inteiro, mas o Gentil gosta de ficar em pé, porque até quando ele não está trabalhando, ele fica em pé. Coisa que eu morro de inveja das pessoas que conseguem ficar muito tempo em pé. Doutor, eu acho um horror ficar em pé. A pessoa tem que fazer alguma coisa também? Não sei, você não sente muita dor, né, Gentil? Mas também você pratica atividade física, né? Que ajuda. Agora, a pessoa que trabalha muito tempo em pé, ela tem que tomar algumas atitudes, ela tem que usar uma meia diferente. Ou seja, pelo geral, pacientes que ficam em pé por longos períodos não é uma posição tão deletéria, tão ruim assim para o paciente. Que o que tem que ser estimulado, assim, a circulação venosa, a circulação, tá? Existem algumas pequenas manobras. Posso ficar em pé? Pode, claro, tá? doutor. O sangue, né? Ele flui por gravidade. Tá? Então eu estou em pé o tempo inteiro. Você pequenos estímulos, tá? Muito mais fácil do que ficar sentado o dia inteiro. Mexendo um pouquinho o pé. Ajudar no retorno venoso, para que o sangue possa voltar para a circulação. Por isso que muitas vezes as pessoas que trabalham com vendas e ficam muito tempo em pé podem desenvolver as varizes e podem desenvolver problemas sérios venosos. O uso de meias compressivas ajuda bastante. Mesmo que não tenha problema nenhum, doutor, por exemplo, usar. se ele quiser começar, mesmo ele fazendo atividade física e não sentindo dor nenhuma, ele pode começar a usar. Não faz mal a meia compressiva. Não faz mal, é bom para o paciente. Tá? Porém, sempre vão passar por uma boa e adequada avaliação. Porque não é simplesmente comprar a meia. Ele vem por graus de compressão, vem por tamanho. É o médico que tem que passar pelo médico, né, doutor? É o ideal. Para não comprar achando que está fazendo certo, né? Doutor, antes de encerrar, quero te perguntar uma coisa, já que a gente tem criança hoje no estúdio. Criança tem dor crônica? Tem. Mas como que pode, se nem viver o suficiente para sentir tanta dor, doutor do céu? De fato, existe inclusive uma subespecialidade dentro da medicina de dor que se chama dor pediátrica. Aqui em São Paulo, se não estou errado, temos apenas 2 ou 3 profissionais que mexem muito bem com isso. Então, não é algo comum. Não é algo comum, mas existe sim dor crônica em crianças. Então, quando a criança reclamar muito de uma dor e às vezes a gente pensa, não, porque tá, não é bem isso. A dor crônica em crianças tem uma origem um tanto mais triste, são pacientes oncológicos. São pacientes oncológicos. Porém, existe uma subespecialidade dentro da medicina de dor que se chama de dor pediátrica. Doutor, da próxima vez que você vai voltar, né, doutor? Claro. Próxima vez que você vier, eu quero que nós falemos dos idosos, mas os idosos, assim, dessa galera que está vivendo mais mesmo, graças a Deus, no nosso país, acima dos 80 anos. Sim, que é um pessoal que tem bastante dores que a gente sabe que são mais difíceis para curar, mas tem que ter alternativa para ter qualidade de vida nesse período. Isso é um dado bem importante. Até o ano 2050, 30% da população brasileira será idosa, terá acima dos 65 anos. Dos 65? Até o ano 2050. 30%? 30%. E junto com isso, junto com o avanço da idade, vem outras doenças associadas, né? Artroses, artrites, outras comorbidades, doenças cardiovasculares e demais. Ou seja, uma projeção que a gente falava com um professor lá, ele fala, não terá médico suficiente em 50 anos para tratar tanto paciente idoso com doenças osteomusculares, osteoarticulares. Não terá, vai ter muito paciente com esse tipo de queixa. Ô, doutor, mas não é muito pessimismo, não? Se o povo já começar agora a fazer mais exercícios, ter aquela suplementação de vitaminas, se alimentar direito, daí não pode ter um... É somente uma projeção, é o que se espera. É baseado naquilo que a gente vê do povo hoje, né? São coisas boas, né? Porque com o aumento da expectativa de vida da população brasileira, isso significa que o brasileiro está vivendo mais, porém, junto com esse aumento da vida, está vindo também algumas outras coisas. Ô, doutor, eu tô rindo porque tinha um menino que trabalhava comigo que ele falava assim, que a geração dele vai morrer trabalhando, porque agora ninguém aposenta mais. Então é melhor cuidar da saúde para não sentir muita dor, porque ninguém vai se aposentar com 65. Essa galera que está começando agora vai se aposentar com 90. E mais um dado, tá? 70% das pessoas com dor crônica têm algum grau de obesidade. Eu sei que estou acima do peso. Então, assim, eu falo, não tem problema, mas estou em vias de tratar, tá? Você me olha, por exemplo, eu tenho 38 anos, e você pode falar, você não tem nada, não deve ter dor nenhuma. Tenho, é por causa do excesso de peso. Hoje em dia eu falaria, ano 2025, qual que é o pior vilão quando a gente fala de dor?
eu nem jogaria tanto para depressão, eu jogaria o excesso de peso, obesidade. Mas daí, doutor, sabe o que vai acontecer? Está começando a entrar agora o povo das cirurgias para reduzir o peso, que daí começam a surgir outros problemas, porque ninguém mais quer controlar a alimentação. Todo mundo quer o negócio rápido. No futuro, e isso pode causar problemas à saúde também. No futuro, a gente poderia conversar bastante, inclusive sobre cirurgia bariátrica, falando tudo focado em dor, né? Por exemplo, eu vou fazer uma cirurgia o dia 25 de fevereiro. A bariátrica? Talvez não tenha muitos critérios para fazer, porém, eu sinto dor, entendeu? Sinto dor, tipo, no joelho esquerdo, já tratei tudo, estou tratando. Porém, só conto isso com o seguinte objetivo, de vocês entender que existem muitos fatores para um paciente ter dor. Para mim, a critério pessoal, sobrepeso, obesidade, e tipo maus hábitos de vida e demais. Entendeu? É bom vocês agora, numa idade mais anterior, começar a se cuidar. Não, sei que dá, sei que é difícil depois de um dia de trabalho voltar e fazer uma caminhada de 1h, 45, é difícil. Porém, a fatura 1h a gente paga. Conta alta. Com muitos juros, essa fatura. Quando você vai fazer a cirurgia, doutor? Eu vou fazer 25 de fevereiro já. Agora? Não, doutor, vem antes. Vem antes, porque depois você vai demorar para voltar. A última vez que você está me vendo assim, depois... Penúltima, doutor, que você vem antes da cirurgia. Penúltima. Depois a gente nem reconhece mais. Olha, o Instagram do doutor está aí na tela para você, dr.omarmiranda.dor. Ali tem todos os links para você marcar a tua consulta com o doutor também. Doutor, fique aqui para você aproveitar, porque depois você não vai poder comer muito, mas aproveitar para você comer um docinho, tá? Que as meninas já tá, a Alice já tá aqui com o doutor. Vamos lá, hein, Cláudia? Em nome de Jesus, vamos fazer essa bala aí, hein, Cláudia? Ansiosa aqui. Bom, vamos lá pra saga da bala, hein? Olá. É o seguinte, vai pôr o cabelo pra trás, que eu vou ajudar, porque a gente é da fé, né, Cláudia? Seja bem-vinda, Cláudia, dá um abraço primeiro de boas-vindas. Obrigada. Seja bem-vinda, maravilhosa. Que honra. Ô, Cláudia, você já tem 50 anos? 52. Mentira, menina, você tá bem, hein? Nossa. Não fumo. Que a Cláudia já falou assim, não, que eu já passei dos 50, porque esse povo não passou, não. Eu também já passei, menina, já passei faz tanto tempo que eu nem lembro mais como é que é quando eu tive 50. Vamos lá. Eu pedi pra Cláudia deixar o bendito do caramelo, que é o negócio que é o mais embaçado, já na panela. Porque eu falei, Cláudia, na dúvida, minha filha, a gente esquenta esse daqui se o outro não der o ponto. Por que que você não vai fazer isso na sua casa? Cláudia me explicou. Essa cor bonita da bala, que é o amarelo bonito da bala baiana, o que acontece? Para ficar assim, tem que dar certo de primeira, porque na hora que a gente esquentar de novo, ele vai ficar mais amarelinho e vai escurecendo. Então a ideia não é essa, não é que nós estamos pessimistas, então tá tentando se precaver. Primeiro, o que você quer fazer? Quer fazer a massinha primeiro? Vamos fazer a massa, né? E aí, conforme a massa, a calda já tá no fogo, mas vou mostrar como que faz a calda também. Não, vamos mostrar. Né? Então, nós temos 3 etapas, a massa, a calda e o recheio. Mas eu já tenho bala aqui já pronta para nós fazermos essa calda. Então, vai dar tudo certo. Então, primeira parte, o que nós vamos fazer? É o leite condensado. Certo. Tá? Aqui tem uma quantidade de uma caixinha. Claudinha, essa quantidade de ingredientes que você passou para mim, ela rende quantas balas no tamanho tradicional? Em torno de 10, é que depende da gramatura, né? Então, assim, umas 10, 15, Qual por aí. que é a média que é o ideal para eu vender, Cláudia? Tem um tamanho ideal? 25 a 30, é que quando você coloca o caramelo, ele aumenta, né? Então, a média, entre a bala tem que 30. pesar prontinha, sem o recheio, de 25 a 30 gramas. Tá. Por aí. Tá? Segue sempre essas receitas do jeito que a Cláudia tá falando, porque ela já faz isso faz tempo. E você tem também que ter, não pode se esquecer que você tem que ter balança, hein? Isso, Porque bala, você tem que ter balança para não ter prejuízo. Aqui leite condensado. Aqui é o famoso beijinho, tá, gente? Então é o leite condensado, o coco ralado, que é referente a 1 xícara. Tá? E esse coco parece que ele é ralado um pouco mais grossinho, né? Sim, ele é o médio. Tá, eu uso médio e seco. Não pode ser aquele que é doce, porque já tem leite condensado. Então fica muito doce. Então tem que ser. Pode ser o de saquinho, mas é o que não tem açúcar. Que não tem açúcar. E o tamanho médio. Sim. Certo. Tá bom? Tá. E uma colherzinha de manteiga, tá? Tá. Uma colherzinha, não tem segredo, gente, tá? E aqui a gente vai mexer tudo. Você falou que é o beijinho tradicional, você sabe que eu achei que não era, sabe por quê? Porque eu acho que o beijinho da bala da bala baiana, ele fica tão clarinho, e normalmente quando a gente faz o beijinho em casa, ele fica mais amarelinho. É o tempo que eu deixo? Depende do produto e depende do tempo também, né? Aqui o fogo você me ajuda, né? Que aqui põe no máximo para poder ir um pouquinho mais rápido, né? Aqui eu vou mexer com essa colher. Pronto. Tá bom? Tá no máximo.
Qual é o... ela é praticamente pronta, né? Porque você não deixa muito tempo, né, Cláudia? Não, tem que pegar uma consistência, né? Na verdade é assim, ó. Esse doce dá para ser com brigadeiro, com bicho de pé. Com todo o brigadeiro dá para caramelizar. Mas ninguém faz isso, né? Porque todo mundo, a famosa é assim, né, Cláudia? Esse daqui é o que mais sai, né? É o beijinho, o famoso beijinho, né? Há quanto tempo você cozinha, Cláudia? Então, eu cozinho tô fazendo essa bala já há 5 anos. Depois da pandemia, eu comecei a investir na balinha, vendendo. Mas antes você fazia já? Você já trabalhava com cozinha? Não, eu era bancária. Não tinha nada a ver. Daí você pediu a conta? Saiu do banco? Não, mandou todo mundo embora. Enfim, aí, devido à pandemia, acabei ficando desempregada e comecei a vender. Você começou pela bala? Pela bala, porque eu sempre gostei. Muito. Eu sempre comia na hora do almoço uma balinha. Eu falei, eu vou... Daí alguém te ensinou a receita ou você viu na internet uma receita? Mentira que você aprendeu sozinha. Internet, fazendo, errando, pegando lá o coco. Foi trabalhoso, errei muito para acertar. Daí você aprendeu sozinha? Sozinha na raça. E quando é que você colocou sua filha nessa história? Quando eu tenho 2 netinhos, né? E a gente começou, vamos personalizar a festa? Vamos fazer? E eu comecei a fazer, ela quis também. E tá hoje aí comigo, junto também. Então, a Cláudia tem uma empresa que ela atende... Você faz só doces, Cláudia? Só doces. Ela tem uma empresa que ela atende festas de pequeno, médio e grande porte. Então, você pode contratá-la. São vários doces. É que a bala, ela pediu pra fazer, porque é o carro-chefe dela e tem história. Né? Tem história, bastante. Daí, mas você tá vendo aqui, ela trabalha junto com a filha dela. Então, quando você contrata a empresa, que são as duas. Personalizado. E elas fazem tudo pra você. Aqui elas fizeram hoje do programa. Ficou lindo. Como é que ela chama, tua filha? É Larissa. Ficou linda, viu, Larissa? Então, tudo isso aqui que você tá vendo que ela fez pra mim e pro programa, ela faz na tua festa. Isso. Independente de ser uma festa corporativa ou festa de aniversário de criança. Temos carrinho também de brigadeiro. A Larissa aí na tela junto com a Tatá. Então, tudo isso aqui a Larissa faz. Essa personalização é o departamento da Larissa. Larissa não cozinha nada? Eu faço eu cozinha bem. Cozinha? É maravilhosa. Mas sabe fazer docinho, tudo? Sabe fazer? Você já ensinou? Ela não sabe muito enrolar, não. O negócio dela é desenhar. Você faz aqui o que é? Aqui é pão de mel. Você faz o pão de mel e ela decora. E ela decora. É bom que cada um faz uma coisa. Cada um fica na sua parte lá. Então, todo esse trabalho você pode ter na tua casa. Eu achei muito lindo. Sim. Ficou lindo mesmo. Sim. E daí a bala é o carro-chefe. A minha bala foi início de tudo, princípio de tudo, né? Eu vendia... Cláudia, e me fala uma coisa. Quanto tempo dura essa bala? Porque essa bala tem que ficar na geladeira, né? Porque sempre que a gente vai comprar, tá na geladeira. Ou não? Não necessariamente, né? Ela não é muito fã de ar, tá? Ela, assim, de ar-condicionado, enfim, é bem complicadinho. Mas se você isola ela bem, né? No saquinho, põe na geladeira isolada e não pode ter umidade, né? Eu tô pensando porque, na verdade... Mas dura um tempo bom, uns 4 a 5 dias. Senão azeda, né? Fora da geladeira com esse calor, né, Cláudia? Azeda assim, fruta. Ela com só fruta o coco assim, 2 não? dias. O só não, o tradicional não. Agora você colocar morango, é perecível, né? Essas coisas assim. Não, até porque ele começa a vazar um pouco, não vaza? O morango é chato. O morango é bem complicado. E eu vi que você recheia algumas com chocolate também, né? Também, com bombom da sua preferência. Tudo você pode... O que pedir, o povo vai fazendo. Vai fazendo. Mas você pode abaixar pra mim, por favor? Eu tô pedindo ajuda, gente. Claro. O fogão aqui, não entendo. Aqui, tá vendo? Já vai queimando. Caiu, né, Danilo? Deixa o Danilo vir pra cá pra poder... Eu nem vi que tinha caído o microfone da Cláudia. Coitado que você tá na sua casa, você vai ouvir como. Como, né? Tô meio rouca. Olha, a gente tá conversando aqui e o beijinho tá quase no ponto. Eu aconselho você a fazer o sabor beijinho porque é o mais tradicional. É o tradicional. E aqui que a gente não tem muito tempo pra mostrar tudo, né? Porque é muita variedade. Dá pra fazer... Todo o brigadeiro do mundo dá pra colocar o caramelo, né? Cláudia, deixa eu te perguntar outra coisa. Por exemplo, ficou pronto o brigadeiro. Certo. Obviamente que eu tenho que esperar essa bênção esfriar para não queimar. Primeiro de tudo, para não queimar a mão. Tem. Segundo, porque senão não vai nem pegar Tem que deixar esfriar. Se você tiver tempo, você deixa fora da geladeira. Com o tempo corrido, põe na geladeira, por 1 a 2 horas. Aí pode abaixar agora, senão... Agora, outra coisa que eu quero te perguntar. Eu espero esfriar para rechear também?
Sim, você vai fazer dois processos, para esfriar e depois para você bolear, rechear e depois volta para a geladeira. E enquanto você faz o caramelo, né? Certo. Tá bom? Nós fizemos o segundo processo, que é o da geladeira, que tem uma parte na geladeira, Já né? tá na geladeira, Tá. é pra gente já colocar o caramelo, né? E eu tô vendo que ela fica bem firme. É ponto de colher mesmo, Cláudio? Não é ponto de brigadeiro, é mais ponto, firme ainda, ponto né? de brigadeiro. Ah, ponto de enrolar mesmo, De né? enrolar, é. Não, e só esse... Você sabe que eu gostei dessa ideia do É do muito beijinho simples. Desse coco mais grossinho? É porque a panela aqui, eu geralmente faço com aquela panela grossa, né? Então pode estar sendo por isso, né? Tá vendo? Pode abaixar mais, tá? Baixa. Isso. Mas também, minha filha, não é culpa sua, não. Porque esse fogão, ele é bem basicamente independente. é isso, tá? A gente já tem feito a massinha. Basicamente é o beijinho que todos nós sabemos fazer, né? Mas você viu que Beijinho. você falou que é porque tá Ó, tá saindo, vendo? É. que tá queimando, mas eu vou explicar pra você. Ah, Esse fogão, ele é totalmente independente de qualquer ser humano. Ele trabalha do jeito que ele bem entende. meu Deus. Porque o dia que ele resolve que ele não vai esquentar, minha filha, mas nem orando ele esquenta. Meu o dia que ele Deus. resolve que em 1 minuto ele vai esquentar, ele esquenta. Na tua casa, você vai conseguir, como você conhece o seu fogão, você não vai deixar, se gente. bem que pra comer, a rebarba do beijinho é uma delícia. Ah, é o queimadinho, entendeu? né, É. gente? Faz parte, Mas né? na hora que você vai fazer a bala, óbvio que você não vai fazer a bala com as Não. rebarba, entendeu? Pra vender, pelo amor de Deus, não pode ir queimadinho. Mas pra gente degustar, tá ótimo. Nossa, que delícia. E você deixa ele desgrudar bem, né, Clau? É, na verdade, aqui, ó, tá vendo? Ó, ele grudou aqui, tá vendo? Deixa eu ó? mostrar pra você que tá na... Esse é o ponto já, Clau? Ou não ainda? Não, ainda não é, mas você tá vendo que... Na sua casa Vai- você vai diminuindo o fogo, a Não, gente não tem não tempo acontece, aqui, não é. acontece isso. Mas Porque você tá a vendo que panela ele tem já que ser tá... do fundo grosso, ó. Ele já tá completamente desgrudado. Mas a Mas gente já ainda pode não é esse ponto. Não, é um Você pouquinho mais. Quer deixar Vamos ele fora? deixar? Deixa ele Vamos. fora. Mas você Põe, só põe vai desligar? ali, põe ali atrás, que Isso, eu acho que você vai ter pronto. que usar essa. Pronto. Vamos lá. Agora... Então, você boleou algumas, porque aquele ali não vai dar, certo? Certo. Quando eu falo em bolear, tem um esquema certo para eu fazer isso? Isso. Ou é só pegar a bolinha e fazer e pronto? Não, aí aqui, ó, a massa ficou pronta, coloquei, né, no pratinho, esfriou. Aí, não esqueça de deixar... Deixa eu pegar esse daqui também, Cal, que eu vi que tem uns aqui, ali. ó, a gente faz assim, só um pouquinho mais pra ficar mais fixo, Acho né, que aqui tem, as redondinho. meninas tinham colocado um pouco pra gente bolear. Ó. Esse aqui pode deixar, esse aqui, Esse aqui o que esse que é? eu deixei à parte, porque não ia dar tempo, é só esses aqui mesmo. Então, qual é... Você tem uma medida pra você fazer a bolinha? Você usa Tem, alguma medida? eu meço... É porque você já vai pelo olhômetro, mas né? aqui foi 100, infelizmente eu coloquei de vários tamanhos pra pessoa ver, né? Mas é aquele esquema que eu te falei, na sua casa essa. é o peso, tá? Isso, bem redondinho. E o fato de pôr na geladeira, gente, no freezer, é para pegar mais consistência, que na hora que for passar na calda, essa bala essa calda é uma calda que eu descobri assim, estudando, indo atrás, tudo, porque tem aquela base de água. Essa não vai água na calda. Tá. Essa vai a glicose de milho, que é essa daqui, né? O açúcar e o vinagre, somente. Vinagre? É. Meu Deus. Vinagre é para dar o brilho, tá? Tá. E O é- vinagre que deixa brilhosa pra daquele jeito? aquele- Parece um verniz? esse brilho que você tá vendo é o vinagre. Vinagre de quê? Álcool. Aquele transparente de Isso, álcool. sem cheiro, Tá. isso, tá? Então, põe numa outra panela, Cláudia, só para eu ver a quantidade calda. que você põe sim. a calda, só para a gente ter essa noção. Sim. Porque você está pretendendo usar essa que já está no fogo, né? É, essa Tá. daqui, tá? Eu vou colocar aqui, seria uma menor, mas a gente não tem por enquanto. Mas eu vou mostrar aqui pro pessoal. Tem que ser menor? Não tem menor aí dentro? Não tem mais, que eu já peguei as duas. Tá. Mas tudo bem, é só para demonstrar pro pessoal. Então é assim, gente. Aqui é referente a 200 gramas, Tá. né? Então eu vou... Ela é meio chatinha de trabalhar com ela. No caso... assim, Isso se é glicose? Como é que eu compro? Onde eu compro isso, Clau? Em casa de doceria, você encontra fácil. E é doce, Clau? É doce puro. Eu nunca doce. vi isso. É um Parece doce. sei lá, um sabonete. É. E ela é bem complicada, assim. Aí você pode estar colocando no micro-ondas para derreter, para ela ficar mais líquida, né? Você sabe que eu achei que glicose era mais doce? Não é muito, né? Não, não é mais muito ela doce. é para dar mais consistência, É a consistência né? dela, né? E aqui o açúcar. O açúcar é 200 gramas também, porém, eu contei. 200 gramas dá 12 colheres. Então, aqui Certo. tem 12 colheres, então já vou colocar as 12 aqui, Então tá? você que está na tua casa já fique sabendo. 12, gente. 200 gramas a 12 colheres. 12 colheres, tá? E aqui o vinagre. Certo. O vinagre, 2 colherzinhas, tá? Ó. Tudo Uma, isso antes de ir pro fogo. Tudo isso. E aí a gente vai mexer aqui, ó. Tá bom?
Porque a consistência da glicose é densa demais, ela né? é complicadinha para tirar, mas também é um pote grande que você pode também ter uns truques, que você pode ferver a colher e pôr dentro que ela sai com mais fácil. Facilidade, E né? em lojas de confeitaria, essas coisas Sim, eu acho. Isso, você encontra fácil. Na internet também, né? Enfim. Aí aqui você vai mexer bem. Tudo isso você vai fazer, lembre-se que é antes de colocar no fogo. Talvez tá? muita gente não saiba que existe essa forma aqui, porque tem muitas dúvidas, né? Sobre a calda, né? Então, geralmente são duas de açúcar, uma de água e o vinagre. Né, que muitas pessoas fazem dessa forma, né? Essa aqui foi a forma melhor que eu encontrei, mais rápida. Deu certo, então pronto. E ela fica mais sequinha, não fica melando. É isso aqui, ó. Fica num brilho lindo. Tá vendo, gente? Ó, fica essa pastinha aqui, ó. Tá vendo? Então, olha, antes de você levar pro forno, fogo, aliás, você vai misturar bem, ela fica bem densa, ó. Isso. É desse jeito aqui que você vai deixar para ir pro forno. Tá bem misturado. Agora, no forno eu não mexo, só vou deixando como você deixou essa daí. Isso, aí aqui, certo. Do jeito que tá, da forma que tá, vai ficar aqui e vai chegar nessa consistência. Aqui, aqui tem duas formas. Tem com o termômetro, tem que alcançar 120. Mas o 120, ela vai deixar bem branquinha. Geralmente eu gosto que fique mais queimadinha, assim, para dar uma corzinha na bala. Certo. Né? Então, também tem o teste da água, né? Que você pega aqui, um pouquinho, põe aqui, ó. Se der aquele barulhinho como fosse um vidro, porque na verdade é bala de vidro, ó, ainda não tá no ponto, ó, tá vendo? Ele tá grudando, ó. Tá vendo, ó? Tem que estar mais, eu vou aumentar mais aqui, tá? Porque agora tem 5 minutos. Então vamos lá, vamos aumentar, acelerar aqui. Então, olha, se você colocou no fogo. Olha aqui pra mim, Keila, se tá certo, ó. Põe no máximo pra gente poder ganhar tempo. Se você colocou no fogo e ela grudou embaixo e não fez o crack, você acho que nem dá pra você tem que ver quebrar, na sua casa igual aí, um vidro. que ela foi pra baixo, entendeu? Ó, Isso. Agora deu pra... Tá vendo? Isso daqui é ela, ou seja, ela tá lá embaixo grudada, já era, não é nada disso. Ainda não tá pronta, mas agora aumentamos aqui e vai sair. É porque você já começa a ver dar uma amareladinha, que já vê que tá bom, né? Se eu colocar dessa forma aqui, vai ficar branco, aquela coisinha meio sem graça. É bom quando a bala, o doce é colorido, vai aparecer o colorido. Não, e o tradicional da bala baiana é o amarelinho, né? É o amarelinho, que dá pra fazer aqui também com corante. Você pode pôr o corante vermelho, dá pra fazer o vermelho, rosa, azul, verde, da forma que você quiser. Não inventa moda, não, que eu gostei dela bonita assim. Agora, se eu fosse fazer recheada... O momento de eu rechear é agora, certo? Não. Eu recheio... Não, você faz tudo antes e põe na geladeira. Depois, quando tá na geladeira... Eu boleio o recheio, tudo que é, no caso, essa daqui, certo? Sim, Boleou, recheou, fechou. Isso. Coloca na geladeira, pegou essa consistência e espera para colocar a cobertura. Isso. Na verdade, a gente só tira do congelador quando for já passar na calda. Certo. Entendeu? Deu, Clau? Vamos lá. Tá no máximo, gente. É que eu tava com medo de não dar tempo, né? Ó, tá vendo, ó? Foi? Ó, vê. Eu ouvi um crack, mas eu acho que não é do crack. Ó, ainda um pouquinho mais, ó, tá vendo, ó? Olha, tá... Gente, olha que legal! Ó. Vamos lá. Que legal. Ah, agora foi, Cláudia. Que geralmente, gente, vocês colocam uma pedrinha de gelo, tá? Porque olha, o legal gente, é a água bem gelada. Então, por que não tá pronta ainda? Porque ela já tá assim, mas não fez o crack. Se você esticar ainda, ela tá esticando. Ó, ainda não tá no ponto, ó. Tá vendo? Se tiver assim, não tá no ponto, gente. Se tiver, na hora que você pegar, ela vai fazer o... Sim. Vai quebrar. Eu geralmente não faço mais, né? Eu já vou no olho, porque eu sei que quando a cor tá escurinha, já é o momento, né? Eu acho que aqui ainda... Quero tanto que dê tempo pra fazer. Não, né? 3 vai minutos, dar você acha que dá? Dá. Tem 3 minutos. Tá no máximo, não tá? Tá. Tá no máximo. Ai, falei pra você que aqui o negócio é de fé. É rápido, gente, é rápido. Depois você tá assistindo a gente, vocês ficam dando risada quando eu falo, que as pessoas escrevem e falam que fica dando... Mas não é, gente. Porque é assim, não pode planejar. Na sua casa, não vai ter como adiantar o processo. Olha, se eu ficar adiantando muito aqui e não te mostrar como funciona, o que vai adiantar? Você não vai aprender a fazer a receita. Pois é. Então, o perrengue faz parte da receita. Nossa, gente, quantas vezes você fez para acertar? Quando você começou? Muitas vezes. Então. Queimei muita panela, meu Deus do céu. A panela foi pro lixo, sem condições. Mentira, sério? De ficar negando. Não, e esses caramelos queima tudo mesmo, né? Nossa, só não deixa cair da mão. Você deve ter tentado sem a glicose, que daí ele fica mais preto e gruda mais ainda na panela. Glicose, aquele negócio lá. Não tinha glicose.
E aqui eu tô usando, gente, açúcar refinada, tá bom? Por quê? Não é pra usar refinado? Não, a refinada que eu uso. Tá. É. Não, porque tem gente que usa de outro? Tem uma outra marca, né, que é mais clarinha, que ela demora de escurecer, mas eu prefiro essa. Ó, ainda, ó. Tá quase, ó. Ai, meu Deus do céu. Tá. Gente, eu quero mostrar aí. Eu também quero, que eu não vou Vamos me conformar. aumentar, ó, tá quase. Vai, Fogo, colabora Pelo com a amor gente. de Vou Deus, tirar gente. isso aqui daqui. Até Vai vou dar desocupar certo. tudo aqui. Até quem faz também tá vendo de casa, tá... Tá o desespero falando, da gente aqui. É, mas vai dar certo. Vamos lá, vamos testar aqui. Fazer um pouquinho de Eu sujeira, acho que mas agora não já tem foi, problema. porque já fez... agora já tá quebrando, Ó. Clau. Ó, Tá amarelinha já, ó. vendo? Não se esquece que ela tem que estar amarelinha, que agora tá grudando uma na outra. Foi. Acho que foi, né? Aquele tá Agora, tá ansiosa. enquanto vai ficando pronto, faz uma só pra eu saber na minha casa como é que eu faço. Como que você faz agora aqui? Mesmo que eu não coma Então essa... desliga. Não, desliga não, porque você tem que desligar? Tem que desligar, tem que tirar do fogo total. Eu não posso fazer aqui, ó. Ah, eu achei que você Não. podia fazer uma por uma. Não, eu vou Você tirar. vai ter que colocar aí dentro da... Não, eu vou levar aqui e vou banhar. Vai ser banhado. Ó. Não, gente, desespero me define, que eu não me conformo. Eu quero mostrar. Ai, Foi? gente. Se Vamos não der tentar, certo, Clau. tá, gente? É por causa do tempo. Mas vai dar, tá? Vamos ter tentar. fé. Vamos lá. Já deu certo. Em nome do Senhor Jesus. Vamos lá. Vamos lá. Desliga aqui, que ele desliga, né? Esquece aqui. ele, vamos lá. Vamos lá, ó, esquece. Esquece, Vamos lá. minha filha. Esquece que ele não vai pegar fogo, não. Porque Ai, esse fogo não tem Jesus. chama, não pega fogo. Então aqui, vamos banhar. Essa aqui é de morango, que eu já perdi. Aí você joga aqui. Ah, isso que eu queria saber. Você vai Ó. pôr perto do negócio, já vai tirar... Ó, aí você faz isso, ó. Eu acho que tinha que ficar mais um pouco, né, Clau? É, tá vendo que a cor ainda tá branquinha, mas vamos lá. Mas é só por causa da cor, Clau? Ou na hora que eu Não, fizer é- o creque, que eu comer, ela vai estar puxando? É, a gente vai fazendo aquele testinho, né? Que não dá pra comer ela quente, né, Clau? Vou ter que comer essa daqui, né? Pelo amor de Deus, não. Senão você derrete a boca aqui. Vou comer uma assim. Já tô com ela na boca. Então, detalhe importante. É isso aqui, tá? Ó, você tem que banhar. Sinceramente, 2 minutos a mais já Já. teria ficado bom. Perfeito. Porque aqui você consegue ver que ela já tá... Eu peguei até pra você ver a diferença. Tá vendo o tom? Que é um tomzinho só a mais? É, vai escurecendo. Então, se você tivesse... Se a gente tivesse você deixado pode 1 pôr minuto aqui a pra mais... mim? Pode ir jogando aqui, isso. Só Pode jogar. jogar. Cuidado pra não pegar no dedo, tá? O Instagram da Cláudia, que eu quero que você conheça o trabalho dela para contratá-la, ela e Larissa, Encontros Doces Oficial. Encontros dos Doces. Ai, Isso. dos Doces? É. Emerson, corrige para mim aí, por favor. Encontros dos Doces. Isso, Encontro dos Doces. Encontro dos Doces Oficial. Isso. Encontro dos Doces Oficial. O Isso. e-mail, claudiareginasilva746@gmail, para você fazer a tua encomenda e o teu orçamento. E eu vou experimentar antes de ir embora, porque não imagina. Nossa, gente, ela nem pega na boca, nem quebra o dente, nada, Clau. Não, se quebrar, pelo amor de Deus, não dá. Essa tem uva, olha. Ah, mas Gente, olha que delícia. ficaram lindas. Deu certo! Deu, Clau. Deu certo. Glória a Deus. Menina, que delícia. Maravilhosa. Deu certo. Essa eu não vou comer, né? Não, Porque essa vai aí tá queimar a quente. boca. Aí aqui vocês esperam aí esfriar, né? Pra poder degustar. É isso. Quanto tempo de espera? Ah, depende muito do ambiente, né? Então é bom, gente, não deixar ventilador em cima, janela aberta com vento. É bom manter o ambiente. Pra não né? ficar, não pegar nem... E não embala ela quente, tá? Tem que esperar esfriar total. Espera tudo. Pra poder embalar, tá bom? Clau, obrigada, De nada, querida. eu que Deu agradeço. certo. Deu. Graças a Deus, que prazer, que Vou honra, encerrar, viu? fica aqui que eu vou voltar pra comer Obrigada. mais. Tá bom. Que eu Tchau, quero experimentar gente. de chocolate. Tá ótimo. Receita da Cláudia vai ficar no nosso canal no YouTube. Tudo de bom pra você. Corra lá, se inscreva. Todos os dias nós postamos o programa, então já tive as notificações. Quando chegar o programa ali, você já pode, com certeza, assistir tudo de novo, tá bom? Amanhã nós voltamos às 2 da tarde. Amanhã é dia do nosso Trocando Ideias. Vamos falar de um assunto que está atormentando muitas pessoas, porque é uma coisa muito grave, terrível, que é o uso de anabolizantes. E olha, apesar de todos os riscos, tem muita gente, inclusive mulheres, que estão usando de maneira indiscriminada, correndo risco de morte. Então,
Fique conosco, nós temos os melhores profissionais e alguns casos graves de pessoas que fizeram o uso e estão sofrendo as consequências disso. Amanhã nós te esperamos às 2 horas da tarde. Um beijo para você, Deus te abençoe e até amanhã.